E o Senado adiou a votação do projeto que previa mudanças no arcabouço fiscal. Quem conta pra gente é a Marília Sena, lá de Brasília. Boa noite de novo, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o Senado adiou a votação daquele projeto que recria o DPVAT, né? O seguro para as pessoas aí que se acidentam de carro. E um pouco difícil para o governo federal, porque o governo federal precisa da aprovação desse projeto para ter 15 bilhões de reais aí em caixa nos próximos meses, o que vai ajudar o governo federal e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a atingir a sua meta fiscal. Esse desafio do governo de articulação se dá num momento também muito complicado, que é quando o Supremo Tribunal Federal decide derrubar aí a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e de alguns municípios. Mas em meio a esse problema de articulação, né, essa queda de braço entre o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, do Senado Federal, e o Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi ao Senado Federal depor aí na Comissão de Infraestrutura do Senado, depor assim, em tom de oitiva, de esclarecimento mesmo, sobre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. O que Rui Costa disse ali que é bastante importante? Tem muita obra para fazer, mas cerca de 6 mil delas dependem de emendas parlamentares. A gente preparou um material com mais detalhes. A iniciativa partiu do senador Confúcio Moura, do MDB, que solicitou a audiência com o objetivo de fiscalizar o PAC para evitar que ocorram problemas semelhantes ao das versões anteriores do programa, nas quais o índice de conclusão das obras do PAC 1 ficou abaixo de 10% entre 2007 e 2010 e em 25% na segunda versão, a partir de 2010. Esses investimentos podem contribuir para superar os já conhecidos gargalos de infraestrutura, que dificultam o desenvolvimento e contribuem para o custo do Brasil. Rui Costa explicou que o novo PAC se diferencia das versões anteriores por priorizar o investimento privado e parcerias com estados e municípios. Não é possível vencer e dar um desempenho adequado às obras se nós não atualizarmos um conjunto de marcos legais para dar celeridade, segurança jurídica e acelerar os investimentos do nosso país. Os recursos alocados para a execução das obras do programa são de 1,7 trilhão de reais, divididos entre o setor privado, Orçamento Geral da União, das estatais e dos financiamentos a estados, municípios e entes privados. Segundo o chefe da Casa Civil, 41% dos valores já estão em projetos em execução. Quando a gente fala de obras de portos, ferrovias, aeroportos, nós estamos falando de logística, estamos falando de reduzir custos das nossas empresas, reduzir custo do agronegócio brasileiro e, portanto, tornando nossos preços mais competitivos para a concorrência acirrada internacional. Rui Costa também foi questionado sobre a controvérsia a respeito da tarifa na hidrelétrica binacional de Itaipu, que tem um alto custo para a população mesmo com o valor do investimento amortizado, tendo apenas custos operacionais. O ministro explicou que a Itaipu é fruto de tratado internacional com o Paraguai, por isso está sendo operada dentro das leis estrangeiras e não prestam informações ou são subordinadas a órgãos de controle, seja de qualquer um dos países, e que cabe ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, auxiliado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, intermediarem a questão conforme diz no tratado. Ali consta que as decisões sempre serão obrigatoriamente consensuais. E por isso a gestão é paritária. Não há como um país impor ao outro uma decisão. E aí, Núria, lembrando que a semana em Brasília começou ontem e já terminou hoje, mas com uma certa vitória para o governo federal, porque o Senado Federal já aprovou o PL do PERS, daquele programa de emergência
ao setor aí de cultura, de turismo, com um teto de 15 bilhões de reais até 2026. A proposta que chegou da Câmara dos Deputados no final da semana passada não teve modificações da relatora no Senado, senadora Daniela Ribeiro, e já vai à sanção. Então, a articulação do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deu certo ali com os senadores, né, a princípio, e aprovou o texto do PERSE sem modificações. O programa agora vai até 2026, mas com um teto de gastos de 15 bilhões de reais. E se ultrapassar esse teto de gastos de 15 bilhões, ele é extinto antes desse período aí de 2026. Foi uma maneira que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o Congresso Nacional encontrou de entrar em acordo ali com o setor de eventos, né? Um setor que tem bastante dinheiro, bastante capacidade de desenvolvimento, de investimento, e estava aí essa queda de braço porque eles queriam manter esse programa emergencial que foi instalado durante a pandemia de Covid-19, um socorro durante esse período difícil da Covid-19, queriam manter, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não tinha como, e aí chegaram a esse acordo. O governo federal conseguiu manter o acordo com o Congresso Nacional. Núria.